Ok, pessoal, bem-vindos de volta. Este ensino vai tratar especificamente disso. Considerações na gestão de riscos. Este módulo, espero, será um lembrete mais sóbrio sobre como devemos olhar para o risco e como podemos gerenciar o risco para sobreviver e ter longevidade em nossas operações de negociação. Tudo bem, talvez você tivesse isso em mente quando começou a negociar. Afinal, o cara que conversou com você antes disse: Ei, este método é tão bom, você arrisca 10% do seu capital. Isso vai te fazer ganhar dinheiro. Ok, se você tiver um saldo de equidade de $10.000, você vai arriscar 10% agora, a primeira perda que você assume. Adivinha o que ela acabou de ter? Um prejuízo de 1.000 horas. Ok, o sistema diz para continuar arriscando 10%. Então, o que você faz? Você entra e faz a próxima negociação. Pum, você é atingido com uma perda de 900 horas. Seu capital agora está em $8.100. Três prejuízos, ele acertou com outro prejuízo de $810. Sua conta está agora em $7.290. Isso acontece em algo que facilmente poderia ser visto na negociação de qualquer um, uma sequência de 8 perdas. Perda de 8 cordas. Isso é absolutamente realista, pessoal. Não importa quão bom você seja como trader, um dia isso vai te pegar de surpresa e você precisa estar preparado. Se você vai arriscar 10% do seu capital simplesmente porque acha que vai acertar na próxima negociação e você esteve em baixa, há um impacto psicológico porque os comerciantes passam por isso. Nós mais ou menos negamos os aspectos técnicos que podem estar indicando que estamos em uma negociação. Não vai dar certo, mas não vamos desistir. Começamos a disputar com o mercado porque, ei, você sabe que vamos estar certos e vai ser tão bom quando estivermos e pudermos. Mostre o dedo do meio, não para ser grosseiro com a tela, sabe? Xingue a tela, tipo, consegui te pegar, recuperei meu dinheiro. Todo mundo quer ter essa sensação, sabe? É essa sensação de conquistando o mercado e derrotar o cara que pegou seu dinheiro da última vez. Todo mundo quer entrar na zona final, jogar o futebol para baixo e fazer sua dança da vitória e tudo mais. Mas isso não funciona neste negócio. Eles vão te entregar a cabeça numa bandeja. Se você der a eles a oportunidade de pegar seu dinheiro, muita coisa. Eles vão ficar mais do que felizes em tirar isso de vocês. Se vocês apenas pegarem 8 derrotas seguidas aqui no seu capital de $10.000, sua redução é de $5.217. E isso é 52%. 52%, pessoal. Vocês acham que conseguem fazer 8 operações em uma única semana? Do jeito que alguns de vocês negociam nesses fóruns, isso poderia acontecer em um dia. Agora, não estou dizendo que a maioria de vocês não está arriscando 10%, você sabe. Mas há alguns novatos que entram nesse negócio pensando que vão conseguir fazer isso. E me desculpe, mas, sabe, talvez você comece ganhando algumas vezes e pense, cara, estou arriscando 10% e olha, tá realmente dando certo. Mas, cara, estou te dizendo isso. Esse ciclo leva à destruição. Apenas 8 operações. Olha isso. Se você tiver 8 perdas, você está destruído. É uma queda enorme. Sem falar no impacto emocional e na sua saúde mental, porque não estamos apenas negociando com dinheiro real, moeda tangível na nossa conta. Esse patrimônio não se limita aos termos em dólares. Você tem uma quantidade de dinheiro em patrimônio na sua mente. Quanto você está realmente disposto a absorver e arriscar? Vocês podem ter colocado $10.000 em uma conta, mas, gente, vocês realmente não querem perder 4.000 disso. Então, com o que vocês estão realmente negociando? $4.000. Isso é o seu capital mental. Vamos falar mais sobre isso quando entrarmos. Obrigado por assistir. Você não faz isso. Tudo bem, talvez você fique muito desanimado com 10%, mas olha só, você sabe, você não tem muito medo de correr riscos. 5% por operação sabe, viável para você, com uma conta inicial de $10.000. Ok, primeiro prejuízo, bem? Agora sua conta cai para $9.500. Você faz isso por várias séries de perdas. Agora a sua conta está em $7.737. Mas olá, você vai recuperar e não vai arriscar 5% em cada negociação com o padrão típico. Esse conceito de que para não ser um cão. Não estou dizendo que você vai ter isso mais por mês. Não estou dizendo que você vai ter, sabe, 3 vezes ao ano. Mas isso eventualmente vai acontecer se você estiver neste ramo por algum tempo. Você vai sofrer 8. Perda de 8 em sequência vai acontecer. Se você tivesse um risco de 5% por operação,
começando com um saldo de 10 mil dólares, seu capital vai diminuir em 3.016 dólares, ou uma redução de 30%. Consegue aguentar isso? Consegue imaginar fazer 8 operações em uma única semana e ter uma queda de 30%? Deixa eu te contar algo que eu fiz. Eu já fiz isso, ok. E é absolutamente desmoralizante, porque se você começar muito forte pensando, sim, cara, eu vou arrasar. Sim, você vai detonar, certo? Você vai detonar sua conta. Ok. E vai ficar deprimido o fim de semana inteiro. Vai pensar em colocar mais dinheiro quando essa não é a resposta. A resposta é controlar a quantidade de dinheiro que você coloca. Controlar a si mesmo é muito difícil quando você está em um período de baixa, se você é um novo trader. Pela experiência, ok, quando me envolvi com commodities, estava negociando você 5 e 6, 7 contratos de Chicago retratou o trigo e realmente o meu saldo realmente deveria ter sido trabalhando com um contrato meio período. E eu não vou entrar em contratos e especificações para mercadorias. Mas estou apenas dizendo que estava alavancando mais. E a pior parte disso, eu sabia que ele estava arriscando demais. E quando estava perdendo, não doía o suficiente. Eu ia estar certo. E Nean, estava impondo minha vontade ao mercado e estou te dizendo, você vai perder fazendo isso. Isso vai te machucar. Você não ganha nada com isso, exceto miséria e depressão. Confia em mim. Eu sei, tá bom? Então 5% de risco é absolutamente demais. É insano. Não faça isso. Tudo bem, agora vamos dar uma olhada na dica. Sempre por chegar em cenário Delta social net dos fornos, todos os em todos nós falamos isso sempre. E nós começamos por negociação, certo? Ok, vamos olhar para o trader 1 aqui em cima. Ok, nesse momento você tem um trader começando com um saldo de 10 mil dólares. Ele vai arriscar 2% por operação. E ele se depara com os inevitáveis 8%. Cadeia perda. Isso vai acontecer. Pois é. A conta diminui após 8 derrotas. 1.318 dólares. Redução percentual total, 13%. Provavelmente você poderia suportar isso. E, quero dizer, a maioria dos traders poderia absorver isso. Certamente novos negócios. Porque eles são invencíveis. E seus eventos estão prestes a acontecer na próxima sequência. Onde eles atingem 100% de precisão. Então isso é absolutamente... for payments pelas... Questão de no show de 10 mil dólares, a gente tem uma redução de 1.800 dólares. A maioria das pessoas apostam isso. Mas vamos inverter o cenário por um momento. Olhe para o trader número 2. Ele também começa com 10 mil dólares. E está começando com um risco de 2%. Veja o que acontece. Sua primeira perda de 2% é 200 dólares. De repente, ele tem um problema. Ele sofreu um prejuízo. Algo vai acontecer. Essa mina do comerciante que não aconteceu na primeira mina do comerciante. Então, na próxima negociação, ele só perde 98 dólares. Mas ainda é um prejuízo. Então, qual é a próxima negociação dele? Um prejuízo de 48 dólares. Veja, apenas após 3 derrotas, a diferença em termos de patrimônio. Onde estamos? Basicamente no mesmo bairro. Mas veja o que acontece ao longo do período das 8 perdas. Comerciante. 2 após 8. Sequência de perdas. A conta dele tem uma redução de 538 dólares. Redução percentual total de 5%. Vocês veem a diferença aí? O que vocês acham que o Trader 2 fez de diferente que o Trader 1 não fez? Número 1, ele identificou o fato de que não é perfeito. Ele ou ela identificou, na verdade, as diferenças nos métodos que estão sendo observados. Desculpe, pessoal. Um segundo comerciante aqui em nosso estudo de caso. Quando ele sofre uma perda, basta uma para fazer isso. A primeira perda, e ele já reduz o risco pela metade. Então ele não está mais arriscando 2%. Agora ele tem um prejuízo de 200 dólares. Então ele arrisca 100 dólares. Na próxima operação, quando o saldo da conta dele estiver em 9.800 dólares, ele vai arriscar 1% por operação. Ele assumiu outro prejuízo. Ele continua com 1%? Absolutamente não. O que ele faz? Ele reduz para 0,5%. Então na próxima negociação dele, ele tem um prejuízo de 48 dólares e 51 centavos. Pessoal, você vai fazer isso se tiver 9.800 dólares na conta que você vai perder 48 dólares. Você pode perder 50 dólares. Morder sono por isso poder perder. Se perder no sono por Steve Bieber com um saldo de patrimônio de 9.700 dólares, pare de negociar. Não é pra você. Vá apostar em corrida de cavalos, jogar na loteria, algo assim. Mas eu estou te dizendo,
você tem que assumir algum tipo de risco. Risco está de acordo com tudo que foi discutido no início dos avisos. Quer dizer, você tem que entender que vai perder dinheiro nesse negócio, e se não estiver confortável em perder dinheiro, de forma consistente, onde você não é perfeito. O mais importante é negociar. Ok, eu tenho prejuízos, você também vai ter prejuízos. Eu não posso te ensinar a negociar perfeitamente. Perdas. Ninguém pode. Vocês não vão conseguir encontrar. E se isso é o que estão procurando, isso não existe. Acreditem. Não existe, porque eu pagaria tudo o que tenho por isso. Não está lá. Acredite em mim. Então, vamos continuar nesse ritmo. Ok. Depois que ele reduz o risco do seu capital para 0,5%, ok. E ele tem outra derrota. A quarta derrota. Certo, 48 dólares e 27 centavos. Bom, ele sofre outro prejuízo. Ele permanece em 0,5%. Veja o que acontece no final das 8 perdas dele. Ele ainda tem uma grande quantidade do seu capital inicial disponível. E sofreu 8 perdas. Ele não teve nenhuma negociação vencedora ainda. Agora contraste isso com o trader número 1. Esse cara, ele está arriscando 1.300 dólares. Comerciante 2, ele está apenas com uma perda de 538 dólares. É queda de 5%. É absolutamente tolerável em qualquer operação de negociação. Quer dizer, você vai sofrer 5%. Céus, 5%, você sabe. É isso que você está tentando fazer em um dia. Alguns de vocês que estão negociando, você tem que controlar seu risco. Ok. Se você tiver uma perda, reduza seu risco. Se tiver outra perda, reduza seu risco. Negocie e diminua para um ponto, 5% ou 1%. Agora, se você fizer 5 ou 6 operações e perder, é aquele 0,5%. Reduza para 0,25%. Ok, tanto faz. Combina com seu apetite de risco. É isso que você tem que fazer, mas você tem que ir na direção oposta. Você não faz. Em outras palavras, você não pensa, bem, eu perdi 2%, e deixa-me arriscar 4 agora, porque basta uma operação, e eu recupero isso. E ainda lucro. Talvez até consiga os 2% que eu esperava fazer na negociação anterior que perdi. Ou só tenho que conseguir, sabe? Metade do que perdi em termos de dicas na última taxa de risco para sexo, não faça isso, pessoal. Eu estou dizendo que fiz. Concordo, vou te dar isso e vou ser justo. Houve vezes em que no início fiz e funcionou a meu favor, mas quando tentei mais tarde me esmagou e nunca me devolveu, apenas levou mais e mais e mais. E eu estou dizendo, é um jogo de perdedores. Confia em mim, eu sabia disso por experiência própria, nunca aconteceu. Nunca dá certo ao longo do tempo. Não acontece. Ok, então é melhor não fazer. Se tiver prejuízo, diminua seu risco. Reduza seu risco. Diminua seu risco, certo? Annual rating. Agora vamos supor, vamos estender isso um pouco, certo? O comerciante 1 teve um prejuízo de 1.300 dólares. Tudo bem em 8 perdas. Nenhuma operação foi vencedora. Todas as 8 foram perdas. Vamos olhar para o trader 2. Vamos supor por um momento que o cara acerta e ele está numa má fase. Sabe, ele está enfrentando alguns problemas na vida pessoal. Sabe, o horário comercial está deixando ele, sabe, estressado. O chefe está deixando ele louco. Sabe, ele está apressando as operações. Não está seguindo o sistema. Ele não está se sentindo bem. Está passando tempo demais nos fóruns e não está realmente estudando os gráficos. É algo que o impede de ser disciplinado. Ele não está com tudo em cima, sabe, funcionando a todo vapor. Algo está errado. Talvez ele tenha um sistema que não funciona. Talvez ele não tenha abandonado seus maus hábitos. A questão é que ele ainda não realizou uma operação lucrativa. Veja o que o Trader 2 pode absorver. Ele pode absorver 3 vezes a quantidade de perda que o Trader 1 pode, seguindo essa mesma abordagem. A primeira perda arriscando 2%. Ele só saca até 9.800 dólares. Perda arriscando 1% agora, porque ele está voltando ao seu risco, ele só perde 98 dólares. Sua redução vai para 9.700 dólares na sua conta. Agora ela está em 0,5% e permanece lá, certo? Toda a sua sequência até 24 derrotas. Este cavalheiro ou jovem senhora poderia ter uma sequência de 24 perdas e ainda ser menos. É o primeiro negociante. Pense nisso. Essa pessoa pode ter 24 operações perdedoras e ainda assim ter perdido menos que o primeiro negociante em 8 operações, porque ele não aumentou sua exposição ao risco. Você precisa controlar a quantidade de risco na sua conta. Se não fizer isso, ninguém fará por você. Eu não posso fazer isso por você, sua esposa não pode fazer isso por você, seu marido não pode fazer isso por você, seus filhos não podem fazer, um corretor certamente não vai fazer isso. Então você tem que ter isso no seu plano. Precisa ser pregado na parede, tatuado na sua mão, tem que estar na sua testa, para que quando você se olhe no espelho, veja isso o tempo todo. Controle.
Risco, não posso enfatizar o suficiente, ninguém fala o suficiente sobre isso. E você tem que fazer isso. Você absolutamente tem que fazer isso. Faça isso. Isso vai te dar o efeito Viagra, sem querer ser grosseiro, mas te dá resistência. Ser capaz de absorver perdas. Implacável. Por mais que meus métodos sejam bons, ainda sou surpreendido às vezes. Ok, isso vai acontecer. Olha, quando a gente reduz para 0,5%, tá, provavelmente não vamos ganhar muito dinheiro voltando disso. Claro, tudo bem, mas há uma estratégia que estamos sugerindo. Isso contribui muito para uma carreira lucrativa. Se você conseguir absorver 24 perdas e ter apenas 12% de redução, você está controlando um risco. Não existe um negociante por aí. Ok, que pode bater no peito e dizer que está negociando há 5, 8, 10 anos. Ok, e que nunca teve uma sequência de 8 perdas. Ok, estou te dizendo isso. Eles não, isso é um unicórnio. Eles não existem. Ok, então você vai ter sequências de perdas. Estou mostrando como. E eu nunca tive 24 derrotas. Te dou isso. Nunca tive uma sequência de 24 derrotas. Mas te dei um escudo. Ok, te dei uma mentalidade para quando você entrar naquela arena e arriscar seu capital e seu dinheiro. Esta é sua única defesa. Bem aqui. Ok, não é a negociação. Sinais de que está tudo bem. Não é a quantidade de dinheiro que você coloca na conta. Para começar, é a quantidade de dinheiro que você coloca. Porque o que quer que você ofereça na sua mão, de palma aberta, eles vão pegar se puderem. Então, se você der a eles uma grande porcentagem disso, tudo o que você está fazendo é despertar mais interesse e tirar de você. Então, a moral da história é: se tiver prejuízo, corte os pulsos. Se você verificar e tiver uma perda novamente, reduza seu risco e desça para 0,5%. Ok. E fique lá até temos uma virada, equidade, e quando começar a ganhar dinheiro e ser lucrativo, está bem. Existe uma maneira de voltar a exposição ao risco original. Digamos que sua exposição máxima ao risco seja de 2% por operação. Certo, como fazemos isso? Como voltamos àquele ponto? Bem, vamos falar sobre isso agora. Como nós fazemos isso? Como avançamos com essa informação? Ok, então, quando sofremos uma perda, a primeira coisa que você quer fazer é, número 1, reduzir o risco. Essa é a primeira coisa que você pensa na sua mente. Não me deixe entrar de novo e tentar recuperar meu dinheiro. Não. Você corta o risco porque já tem um estado de mente onde se sente vítima. Não importa quanto tempo você esteja negociando, as perdas ainda têm impacto. Eu não gosto de perder. Eu odeio perder porque meu método ganha mais do que perde. Quando acontece, eu não quero perder. Tipo, tudo bem, mas eu não me martirizo por isso. E vou dizer, bem, você sabe, eu perdi $500, eu vou entrar e negociar e vou tentar, você sabe, recuperar $2.000 na próxima negociação, porque perdi 5 e quero recuperar 4 vezes mais dinheiro e quero fazer isso em metade do tempo. Eu não penso mais assim. Eu pensei, vou te dar isso. Eu pensei assim anos atrás, mas não preciso mais fazer isso, tá bom? E você não precisa fazer isso agora. Se você ainda não adotou esse mau hábito, isso esperançosamente vai te impedir de fazê-lo. Então, se você tiver um prejuízo de 2%, na próxima negociação, você só assumirá 1% de risco. Agora, se essa negociação resultar em perda, a próxima só vai assumir 0,5%. Certo, você só arriscará metade de 1% por negociação até ter feito pelo menos 50% da queda do patrimônio. Da negociação, arriscando 1% do patrimônio. Ok, então, em outras palavras, a negociação que você perdeu quando estava arriscando 1%, seja qual for esse valor, digamos que sejam $500. Você precisa fazer $250 arriscando 1,5% ou 1% antes de poder negociar até o risco de 1% por nível de negociação. Agora, você vai arriscar 1% por negociação até recuperar pelo menos 50% da queda de capital que utilizou. Quando você arrisca 2% por operação, ok. Então, se você está arriscando $500 quando você estava arriscando 2%, com 1% de risco, você precisa ganhar pelo menos $250 antes de voltar a arriscar 2%. Se você perder, volte para aquele sistema novamente. Você diminui, corta pela metade, corta pela metade, corta pela metade. E agora? Você tem a oportunidade de se afastar e dizer, ok, posso levar alguns golpes, posso ser sacudido, mas não estou fora do jogo. Ok, então agora espero com esperança com esta apresentação. Você pode respirar. Há uma maneira de fazer isso, pessoal. Ok, e é assim que se faz. Não dá para permanecer nesse negócio sem controlar seu risco. Mantenha-se ao plano de jogo, mantenha-se ao método de controlar o risco, usando essa abordagem, e eu garanto absolutamente, você quer o santo grau, este é o santo grau. É necessário ter um escudo neste negócio, se não tiver, seu dinheiro vai vir para mim, vai para os bancos centrais, vai para os caras que sabem como fazer isso, porque eu vou estar no jogo daqui a anos, sabe? E continuarei aplicando essa abordagem
quando tiver perdas. É assim que faço. Isso é o que me manteve no jogo por tanto tempo. É um conceito que valorizo muito. Para mim, porque isso é mais importante do que meus sinais de entrada. Isso é mais importante do que minhas saídas. Isso é a chave absoluta e a pedra angular para o sucesso a longo prazo e carreiras na negociação.